E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí para a última aula do ano, mas não a última do semestre. Né, por causa dessa pandemia aí, o calendário ficou estranho. Vai ser a última aula que vocês vão ter que ver esse ano, mas ano que vem a gente continua a parte de máquinas síncronas ainda dentro dessa matéria, ok? Então, hoje a gente vai ver o circuito equivalente da máquina síncrona de polos lisos, a obtenção dos parâmetros do circuito equivalente, né? Teste em aberto e curto-circuito, e o diagrama fasorial da máquina, certo? Então, relembrando lá também um pouco que eu falei lá da primeira aula, né? A gente tem aqui, pensando no caso do gerador, por exemplo, a gente tem o nosso campo aqui, né? Vai ter a excitação, ele vai gerar um fluxo, né? Que vai estar aqui em 90 graus com o fluxo do eixo direto da minha máquina aqui, ok? Bem, essa corrente que eu vou ter lá, né, na carga da armadura vai produzir um fluxo, né? A maior parte desse fluxo vai estar ali no entreferro, né, que a gente chama da reação de armadura, e uma outra parte vai ficar só ali no estator mesmo, não vai atrapalhar o campo do rotor, e vai ser denominado aqui de fluxo de dispersão. Por que isso aqui é importante? Né? Porque nessa máquina, o campo é gerado pelo enrolamento de campo, né? Como o próprio nome diz. O estator lá é só a armadura. Então, lá vai estar a corrente mais alta e tudo mais, mas o campo mesmo que vai gerar o acoplamento, ele é relacionado com o rotor. Né? Bem, então, né, isso aqui está relacionado a pouco que eu falei na outra aula, né? Se a gente tivesse só o fluxo, seria 90 graus e tudo mais, mas como tem essa reação de armadura, a reação de armadura acaba causando aqui uma defasagem nas nossas tensões induzidas aqui, né? Então a gente teria aqui, por exemplo, como é que ficaria no estator, né? Eu tenho a reação de armadura, a tensão gerada, a corrente, e aqui eu tenho o campo, né? Mas a gente pode juntar esses caras aqui, né? A gente pode pensar lá que como essa reação de armadura é proporcional à corrente de armadura, né? Ela vai aumentar com o aumento da tensão, certo? E ela está atrasada de 90 graus, né? Como eu mostrei lá no começo, por causa daquele negócio de eixo direto de quadratura, né? Então, o rotor vai estar com o campo no sentido, mas ele vai estar atrasado de 90 graus ali, porque ele está gerando, né, o fluxo ali. Bem, então, a gente vai ter aqui o circuito que dá para escrever dessa forma. E se a gente juntar mais aqui ainda, né, se a gente colocar a dispersão aqui também, e a resistência da armadura, né, do enrolamento de armadura, tá maiúsculo, de armadura, a gente chega nesse caso aqui. Né? Se a gente fizer a medida lá em CC, né, com o ohmímetro lá, né, o multímetro lá, a gente vai medir essa resistência. A gente tem que multiplicar por 1.6 aqui por causa daquele efeito pelicular também que eu já expliquei. Então aqui seria a tensão de excitação, né, ou tensão interna da máquina. Aqui esse A é a tensão de armadura, né? Isso? Não, aqui. O EF, tô achando estranho mesmo. É a tensão interna da máquina, né? Aqui é a tensão do entreferro, né? Aqui tá a reação de armadura. Aqui tem a dispersão, por isso que está nessa ordem. E aqui é a tensão de armadura de fato, né? Onde a gente vai ligar a nossa carga aqui, por exemplo. Mas a gente pode juntar esses caras, né? Então a gente pode juntar as reatâncias aqui de dispersão, de reação de armadura num XS, né? E juntar, por exemplo, com RA num ZS aqui, né? Que a gente chama de impedância síncrona, ou reatância síncrona, se for só essa parte. Assim fica o circuito mais comum. Vocês vão achar mais dessa forma aqui. Então, a gente teria a nossa tensão interna, né, com a reatância aqui síncrona, e depois já a tensão de armadura e a resistência de armadura aqui. Isso aqui é o mais comum, certo? Então, como que a gente faz para obter esses valores, né? A gente faz, então, os ensaios lá de teste aberto e curto-circuito, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é, esse caso, a gente deixa aqui o estator em aberto, não vai ter corrente aqui, velocidade síncrona, né, obviamente, e aí a gente vai medir a tensão aqui,
e vai aumentar a corrente de campo até a gente obter a tensão nominal da máquina. Então a gente vai variando esse valor e vai construindo essa curva aqui, né? A gente constrói essa curva OCC aqui, né? Característica de circuito aberto. Open Circuit Characteristic. Mas a gente também pode usar esse Air Gap Line aqui que eu tinha mostrado na outra aula, que é basicamente o que aconteceria se a máquina não tivesse a saturação. Ok? Ela dá pra gente mais fácil, entre aspas, né, o valor da reatância, depois vocês vão ver, né? Então a gente marca aqui, por exemplo, o ponto B, aqui, que seria essa tensão no caso do Air Gap Line, e o A no ensaio realmente aqui do curto-circuito. O outro, então, é em curto, né? Então, opa, aqui era circuito aberto, né? Acho que eu falei curto-circuito. Aqui é com o teste de curto-circuito, né? Então, eu curto-circuito aqui o meu enrolamento do estator e vou medir a corrente, né? Então, de novo, vou variando a minha corrente de campo e vou medir o IA. E aí eu vou fazer essa reta aqui, ok? Então, é essa a curva que a gente vai construir. E aí eu posso ir variando essa corrente até um certo valor. Posso variar até a corrente nominal, ou então se a máquina aguentar eu posso ir até um pouco acima da nominal para eu ter mais pontos caso eu precise aqui, né? Mas a gente faz esse valor. E aí a gente obtém então aqui, né, para o ponto, por exemplo, ali onde bateu o airline, né, onde seria o ponto A aqui, né, onde é a tensão nominal, por exemplo, eu pego a correspondente aqui do meu curto-circuito. Vai ficar mais claro mais para frente, né? E por que é uma reta, né, que tem explicação? É basicamente para falar que a máquina não satura em condição de curto-circuito aqui, ok? Tem a explicação, mas o que vocês precisam saber é que vai ser realmente uma reta. Bem, então agora para calcular de fato o XS, a gente tem duas opções, né? A gente pode desprezar a saturação ou pegar a saturação. E aí a gente despreza a saturação no que a gente chama de reatância não saturada. Então, para não saturada, a gente tem que calcular dessa forma, ou seja, né, e isso daqui é a impedância, né? Depois tem que descontar aquela resistência que a gente mede e usa o efeito pelicular. Mas como a gente pega esse Z aqui? Se a gente está usando o não saturado, então a gente está no Air Gap Line aqui, a gente não está nesse Modify, a gente não está no OCC, a gente está nesse outro cara. Então, a gente vai pegar esse ponto, que é o ponto onde a minha corrente de curto-circuito tinha dado, né, a tensão nominal no meu ensaio aberto, né? Então, pego o ponto onde era o aberto, vejo qual era essa potência, essa corrente de campo e estendo ela para cima aqui até bater no gap line. E eu tenho esse ponto que ele chama de D. Então, o primeiro que eu vou pegar, né, é a tensão DA. Então, basicamente se a máquina não saturasse, né, eu não ia ter essa curva aqui, eu ia ter essa curva reta para esse valor de campo, quanto que eu tenho de tensão, né? Então seria EDA aqui, né, tensão D até o A. E qual a corrente que eu tenho para esse cara? Eu venho aqui no ponto, né, da minha corrente de campo, subo até pegar no meu cara aqui de curto-circuito e vejo qual foi a corrente que deu. Então seria essa IBA aqui, né, a corrente na armadura que eu obtive pelo curto-circuito, né, pelo ensaio de curto-circuito, para esse caso aqui da corrente de campo. Então basicamente é só pegar essa corrente de campo, né, que foi onde eu tive a tensão nominal, e ver, né, para o caso saturado aqui, pegar o DA, e para a corrente pegar qual é o que bate nessa curvinha que eu peguei. Para o caso saturado, né, que é mais realista, é mais fácil ainda, né? Eu já tenho o C aqui, né, que é onde deu o VT, então vai ser esse valor aqui de VT, então vai ser CA, que é o próprio valor, e vai ser o mesmo IA aqui, né? O IA não mudou, é IAB igual era antes. Só que agora eu pego ECA, né? Então eu pego a tensão só de C até A. Então basicamente quando a gente calcula o X saturado, né, ou Z saturado, a gente leva em conta a característica aqui de circuito aberto da máquina, né? Leva em conta a curva de magnetização.
A última coisa aqui é o diagrama fasorial da máquina, então, né? Então, basicamente é mexer com o vetor. A gente tem que calcular o EF aqui, né? Então, como gerador, primeiro sobrecitado. Então, sobrecitado, lembrando, significa que eu estou dando muito campo para a máquina, então eu vou também, além de injetar potência ativa na rede, eu vou injetar também potência reativa, certo? Então, o que eu tenho, né, nesse cara? Eu tenho que o meu VT aqui vai ser ângulo zero, eu coloco ele como referência. Eu vou ter uma queda de tensão na minha resistência e vou ter uma queda de tensão na minha reatância aqui. Só que esse A tem um ângulo aqui, né? Então, esse ângulo delta aqui entre o VT e EF é o que a gente chama de ângulo de potência, ou ângulo de carga da máquina. Depois a gente vai ver isso melhor, mas é esse ângulo aqui. Quando ele está com maior que zero, significa que eu estou em gerador, né? Então P maior que zero. E esse φ, né, que é esse cara aqui, que é o ângulo da corrente de armadura, é o fator de potência, ou seja, dependendo do φ que eu tenho aqui, né, esse meu IA vai ter um certo fator de potência, vai ter uma defasagem aqui entre VT e IA. Então, quando eu for considerar a queda de tensão no RA, eu considero o mesmo ângulo, né, aqui, eu considero aqui, né, certo? Essa abertura angular aqui. Quando eu vou considerar a queda de tensão no XS, eu tenho que lembrar que como ele é indutor é 90 graus, então eu ponho aqui 90 graus. E aí depois eu só preciso fechar esse cara, né? É assim que a gente pode obter o delta graficamente, né? Se a gente usar a escala certinho, a gente traça o VT aqui em escala, traça o RA e A em escala, né? Levando em conta esse ângulo aqui do fator de potência. Faz 90 graus, coloca o XS, basta fechar aqui o meu vetor. Eu consigo calcular tanto o valor de EF, né, direto aqui graficamente, se tiver tudo em escala, quanto o ângulo delta aqui. Para o caso onde ele está subexcitado, né, o que vai mudar? Vai mudar o ângulo de abertura aqui, né? Antes o φ era para cá, agora ele no outro sentido, né? O IA agora está para cima. Então, quando eu faço a queda de tensão no RA, eu tenho a abertura agora para esse lado, né? Para cá agora. Depois basta fazer a mesma coisa, 90 graus para colocar o XS, e aí eu fecho aqui o EF, conectando aqui, consigo calcular o EF e o ângulo delta que estaria aqui, ok? Lembrando que delta é entre F e VT, e o φ, né, que é o fator de potência, é entre o VT e o IA. Para o caso do motor, né, eu posso ter também motor subexcitado ou não. Então, para o caso do motor subexcitado, né, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu parto do VT, certo? Agora eu não parto do EF. Então eu tenho o VT, que eu apliquei na máquina. Eu faço a queda de tensão no RA, levando em conta o ângulo. Só que agora, além de levar em conta o ângulo, eu tenho que lembrar que como é motor, né? E eu estou começando do VT, a queda de tensão é sentido contrário. Então eu tenho que fazer uma defasagem de 180 também, né? Então, se fosse nesse caso aqui, né? Com o fator de potência, eu vinha para cá. Então estava para cá. Como é motor, eu tenho que inverter o sentido, eu giro 180. Então sobe para cá o meu vetor. Depois é só descontar 90 graus de novo, né, igual a gente estava fazendo antes do XS. Vai vir parar aqui. Daí é só fechar de novo. Eu vou obter o valor de EF e eu consigo pegar o valor aqui, né, do delta. Acho que eu falei alguma coisa errada, né? É basicamente a mesma ideia. Você vai ter o VT, você tem o valor do ângulo, você faz o RA e o XS e fecha para achar o EF. A ideia é exatamente a mesma. Acho que no começo da explicação acho que eu falei trocado VT e EF. Mas ignorem, é isso daí. Eu tenho o VT, eu sei que vai ter essa queda de tensão, eu calculo o EF. E para o caso sobreexcitado é a mesma coisa, né? Eu vou vir para cá, e aí vai depender, esses ângulos sempre vai depender do quão sobreexcitado tá ou não. Dá para comparar de novo com esse cara. Dá para comparar aqui, né? Se eu tiver o P menor que zero, o Q maior que zero, significa que ele está sobreexcitado, ou seja, está injetando potência reativa embora esteja consumindo P. Eu vou ter o ângulo lá do fator de potência, ele estaria para cá, faço 180, né? Ele vem para cá, coloco a 90 graus, fecho o EF. Então é basicamente sempre a mesma coisa, ok? Acho que é bem tranquilo aqui. Aqui tem um resuminho, né, de como é que funciona isso daqui. Então, tensão interna atrasada com relação ao terminal, no caso do motor.
e tensão interna adiantada em relação à terminal, no caso do gerador. A gente pode simplificar também esse diagrama fasorial, se for uma máquina que a resistência de armadura é baixa, né? Então a gente ignora ela e a gente só coloca aqui a queda de tensão em cima do XS, né? Então só colocar aqui o ângulo mais 90 graus aqui, né? A gente vai descontar direto e já calcula a tensão terminal da máquina, ok? Era basicamente isso daí. Bem, de tarefa então, aplicação ali de calcular, né, a reatância síncrona, não saturada e saturada, né? Então tem o gráfico aqui, né? Lembrando que é só basicamente pegar o ponto aqui onde deu a tensão, os 14 kV aqui, né? Então 200 aqui miliamperes de campo, né? Então pega esses 200, bate aqui para cima, pega esse ponto, né? Para calcular aqui. E aí ele já dá até a correspondência aqui de 200 para 500 aqui. E ele também marca o valor da corrente nominal aqui, né? Mas só para saber. Mas é só usar esse ponto 200, 500 aqui e esses valores de tensão aqui. Beleza? Aqui tem mais coisas marcadas aqui, mas vocês não precisam de tudo. Aí, como eu já dei o valor da resistência, basta calcular o valorzinho aqui, né, da nossa impedância, né? Seja dessa forma ou dessa forma, e descontar o R. Beleza? É bem simples aqui. Só para vocês fazerem uma vez aqui, pôr a mão na massa. Tranquilo? Aí na próxima aula a gente vai ver o ângulo de potência, então que eu falei, né? E como é que a potência elétrica se comporta. Ver um pouco da parte de estabilidade de ângulo, já olhando para essa parte aqui também, né? Isso aqui falando de gerador síncrono, obviamente. Vai ver como é que se comporta o fator de potência da máquina. E vai ver o que acontece se, em vez de ter o polo liso que eu tenho aqui, né, que foi o que eu expliquei, a gente tiver o polo saliente. Beleza? Bem, era isso daí, pessoal. Boas festas aí de final de ano. E aí na próxima aula, em janeiro, a gente se vê, né? Inclusive eu já coloquei aqui que é para entrega dia 5, né? Então dia 5/1 a gente se vê com a continuação da matéria. Beleza? Era isso daí e até a próxima aula.